Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Essa noite nós vamos aqui no Centro Chico Xavier, em Portland, nós vamos começar aí o livro, propriamente dito. A semana passada a gente fez o estudo do livro Nos Domínios da Benignidade, do prefácio. Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo um. E como a gente comentou na semana passada, cada capítulo vai ser dividido em duas partes, pois tem muito conteúdo para a gente refletir. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, nesse instante vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo que as bênçãos divinas possam entrar nos nossos lares, nas nossas vidas, que nós possamos nos conectar com essa fonte profunda de amor, de luz e de paz. E que durante esses próximos minutos nós possamos compreender um pouco mais da mediunidade e dos ensinamentos que André Luiz veio trazer para a gente nesse livro. Graças a Deus. Então, a gente já viu que André Luiz, o objetivo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, realmente é estudar a mediunidade. E o professor que foi escolhido para que isso fosse feito, a pedido de Clarencio, é Aulus. E eu achei interessante a descrição de André Luiz, de quem era Aulus, como é que era a aparência dele, como é que era a personalidade dele, porque é, nós sabemos que Clarencio, isso a gente aprendeu no livro Nosso Lar, é um dos ministros de Nosso Lar, um dos 72 ministros de Nosso Lar, e ele coloca Aulus como uma personalidade de conhecimento profundo em mediunidade. Então, se a gente fosse pensar aqui na Terra, provavelmente essa pessoa seria uma pessoa com um ego mais acerbado, talvez cheia de dedos em termos de dividir o conhecimento, talvez fosse uma pessoa super ocupada, e a gente vê Aulus, né? Que apesar de ter esse conhecimento notável sobre mediunidade, ter sido apontado e ser visto como uma das pessoas que mais conhece, né, pela sua experiência enquanto ele estava encarnado e desencarnado, ele mostra uma doçura, afabilidade. Ao mesmo tempo, ele olha só, é impressionante como André Luiz fala do olhar muitas vezes, falando desse olhar firme, lúcido dele. Ele também mostra esse interesse de ajudar, de explicar, como se ele fosse um irmão mais velho, mas mostrando uma afetividade de um pai. E a gente sabe aí, André Luiz, e também Kardec já comentou várias vezes nos livros deles, a importância tanto da asa moral quanto a asa intelectual. E a gente vê essa riqueza em aulas dos dois aspectos, né? Então, não basta o nosso conhecimento acadêmico, não basta a gente ter 5 PhDs e ter recebido um prêmio Pulitzer, como saiu essa semana, né, de saber escrever super bem ou ter um conhecimento maravilhoso num assunto, se a gente não tiver amor no coração, se a gente não trouxer esse sentido de caridade dentro de nós. E aí, outra coisa que eu achei interessante, ele fala que ele se coloca como um médico carinhoso e ele se rebaixa ao nível de um enfermeiro, né? Na sua humildade de tratar os outros. E eu achei interessante colocar esses dois aspectos, que, para quem já foi hospitalizado, sabe que o papel do enfermeiro é fundamental no nosso bem-estar, quando a gente está hospitalizado, quando a gente está sendo tratado. Normalmente aqui nos Estados Unidos o médico entra e sai e em poucos minutos, dá pouca atenção para a gente, cheio de poucas palavras e contando, né, cada minutinho que está conversando com a gente. Já o enfermeiro não é gente, né? Trata a gente como gente, quer saber como é que a gente está de verdade, e cuida e pergunta, de uma forma muito mais interessada. Então, a gente vê esses dois lados aí, desse instrutor tão importante. E ele vai começar a falar, vai ajudar a gente a entender um pouco mais da mediunidade, falando da pedra fundamental da mediunidade, que é o quê? O pensamento.
E ele começa o capítulo falando: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E a gente vê que essa era do espírito não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Esse livro, como a gente já viu, foi escrito há décadas atrás. E essa transição da gente passar de um povo que só está ligado na matéria para um povo que está se vendo aqui como espíritos eternos, vivendo temporariamente na matéria, muda completamente a perspectiva da nossa vida aqui mesmo, né? Porque a gente deixa de ficar se preocupado só com essa corrida atrás do rabo, né? Do ter mais, do ser mais, de falar mais alto, de ser mais forte, ser mais bonito, de ter mais poder, ter mais dinheiro, para trazer os tesouros que realmente a gente leva daqui quando a gente morrer, né? Então, a gente sabe que André Luiz e Hilário, eles participaram de estudos e experiências mediúnicas nos outros livros, e o que eles estavam querendo aqui era entender um pouco mais, né? E a gente vai ver isso, o objetivo deles. E a gente vê que o Aulus, ele não só foi estudioso no plano espiritual, como ele trazia uma bagagem já no tempo que ele morou na França, na época de Kardec, estudando aí fenômenos psíquicos, fenômenos de magnetismo, e estudando depois no plano espiritual, continuando esses estudos no plano espiritual. Outra coisa que eu achei interessante, que isso foi comentado hoje no nosso estudo do Livro dos Médiuns, de manhã, foi que a gente vê que nessa época de Kardec começou a aparecer vários cientistas, Mesmer é um deles que é citado no livro, né, que eram médicos, sábio, e começou a estudar o magnetismo animal e que ele chamou de mesmerismo. Esse magnetismo animal é o que a gente conhece como o nosso ectoplasma, como o nosso fluido vital, é o que faz a gente estar vivo. Quando acaba esse fluido vital, esse nosso magnetismo animal, a gente morre, né? Isso também está muito bem descrito em outros livros de André Luiz. E então a gente vê que Aulus ele foi colocado naquele instante, naquele local, na sua última encarnação, para conseguir aprender a mediunidade e ele continua estudando no plano espiritual. Isso vai acontecer com a gente, se a gente quiser. Porque a gente pode chegar no plano espiritual e perder tempo com bobagem. A gente pode ficar perdendo tempo indo atrás de pessoas a quem a gente guarda ódio, rancor, pessoas que nos fizeram mal. E esse sentimento de revanche, de vingança, que aparentemente pode trazer uma sensação de felicidade aí residual, na verdade está lesando a nossa própria evolução, né? Então, da mesma forma que a gente pode apequenar as nossas prioridades enquanto a gente está encarnado, a gente pode continuar fazendo isso como espírito desencarnado. E aí a gente pode se perguntar, e como é que eu faço para não perder tempo? Como é que eu faço para saber que eu vou estar fazendo a escolha certa quando eu desencarnar? Isso a gente já falou outras vezes. Isso depende do alimento espiritual que a gente absorve todos os dias. Porque eu vou morrer sendo exatamente aquilo que eu sou. Se os meus interesses na Terra são mesquinhos, adivinha o que vai acontecer? Quando eu morrer, quando meu corpo morrer, porque o espírito não morre, eu vou continuar tendo esses mesmos sentimentos mesquinhos. Se o meu interesse for um interesse maior, de aprendizado, de crescimento, eu vou buscar esses esses valores também no plano espiritual. E se a gente pode continuar estudando no plano espiritual, a gente sabe que a gente só progride de verdade durante a encarnação, porque aqui é como se tivesse a gente a prova do sete, para ver se a gente realmente aprendeu tudo aquilo que a gente precisava aprender. Outra coisa que eu achei interessante nesse comentário é que a gente já ouviu falar várias vezes que muitos daqueles franceses que estavam na época de Kardec, e Divaldo abertamente já contou que ele foi um deles, não foi Kardec, ele estava junto com Kardec, né? E ele abusou lá da sua inteligência, da mediunidade, e durante aquela época, ele conta isso. E
foram trazidos reencarnados para o Brasil, no Brasil, né? Então, por isso é que se o espiritismo nasceu na França, ele começou a tomar forma e dar frutos mesmo no Brasil. Hoje, se a gente for olhar na França, tem muito pouco espírita. O espiritismo foi daquela época, mas não conseguiu crescer. Por quê? Por causa do orgulho mesmo, né? Das pessoas, de não estar pronto para essa verdade. E a gente vê que Aulos continua, então, estudando, aprendendo sobre mediunidade, num ponto de vista completamente diferente, porque uma coisa é a gente olhar a mediunidade como encarnado, outra coisa é a gente olhar a mediunidade como desencarnado, mas nesse caso, ele cuidando do Brasil. Que eu também achei isso bem, bem bonito, né? Então, ver essa migração. Nós somos uma família universal. A gente muitas vezes fica aí egoisticamente pensando só no meu marido, na minha mãe, no meu pai, no meu filho, né? E a gente se esquece que nós somos família humanidade. Que hoje nós fomos plantados num lugar, se bem que muitos de nós nasceu num canto e foi morar em outro, né? Muitos de nós que moram aqui em Portland, no Oregon, nós nascemos no Brasil, falamos português, e de repente a gente tem uma oportunidade de ter duas encarnações numa mesma encarnação. Olha só, isso é uma bênção, mas é também uma responsabilidade. Pensando o que é que eu estou fazendo com essa oportunidade. Eu estou buscando só as coisas materiais ou eu estou buscando esse conhecimento, esses valores da era do espírito? Lembrando que muitos de nós aqui agora somos esses obreiros da última hora. O que significa isso? Isso significa que essa é a nossa última encarnação na Terra, onde a Terra é um planeta de expiação e provas. Na nossa próxima encarnação, ou a gente volta para um mundo primitivo para ajudar a desenvolver o planeta, ou a gente reencarna aqui na Terra, mas já como um planeta de regeneração. Então, André Luiz e Hilário estão aí tentando conhecer um pouco mais da mediunidade, mas apesar deles terem, nos outros livros, estudado a mediunidade, a gente vê que eles estão procurando, ao mesmo tempo, simplificar o conteúdo, mas abranger o espectro, né? Eles tinham tido, superficialmente, estudado fenômenos de psicografia, de incorporação, de materialização, mas esses fenômenos são muito pequenos em relação ao que é a mediunidade. A mediunidade é muito mais do que esse aspecto da fenomenologia, né? Então, a gente vai ver essa visão deles em relação ao que é mediunidade do ponto de vista espiritual. Quando a gente está dentro de um trabalho mediúnico, a gente está vendo o que está acontecendo aí entre nós. E mesmo que tenham, por exemplo, quatro, cinco videntes na mesma sala, no mesmo trabalho mediúnico, provavelmente os quatro, cinco vão ter visões diferentes, se eles tiverem vidência. Por quê? Porque cada um vai estar entrando na faixa mental específica de cada um, né? Então, muitas vezes o plano espiritual projeta uma imagem, mas cada uma das pessoas vai estar enxergando uma coisa diferente. E aí, eles são convidados por alunos para assistir, participar de uma palestra sobre o pensamento. E a gente vê que em todos, gente, em todos os livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz retrata a importância da qualidade da vigilância nos nossos pensamentos. E como essa qualidade define diretamente a qualidade da vida que a gente vive. Isso significa o quê? Se eu sei pensar bem, se o meu sentimento é um sentimento bom, eu vou ter uma vida muito melhor do que alguém que pensa errado. Mas peraí, Ana, eu conheço um monte de gente que pensa errado e tem uma vida muito mais fácil do que a minha. Será? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Califórnia, na Bay Area, e ela estava me falando que o High School de Palo Alto, que é talvez o centro econômico da Bay Area, onde uma casinha caindo aos pedaços custa 2, 3 milhões de dólares, e as casas podem aí custar dezenas de milhões de dólares. O High School de Palo Alto é a escola que tem o maior índice de suicídio no país.
Então, aí a gente vai se perguntar, mas como? Se essas crianças têm tudo, se moram em casas lindas. Porque esse high school é o high school público, então quem vai para essa escola mora dentro daquele raio, de uma escola pública, sabendo que aquele provavelmente é o metro quadrado mais caro que tem ali. Como assim? Então a gente vê que mesmo que você tenha dinheiro, que você tenha juventude, né? Oportunidades, beleza, poder, porque a gente está falando de crianças que vêm de casas, famílias privilegiadas. Isso não faz com que a gente seja feliz, né? Então, a gente vai estar criando e escolhendo o nosso futuro baseado na qualidade mental que a gente tem hoje, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que é, se eu não souber vigiar o meu pensamento, porque a gente pensa dezenas de milhares de vezes por dia. E se a gente passar numa peneira, qual é a qualidade do meu pensamento em termos de medo, dor, cobrança, ressentimento, pensamento em relação a mim e pensamento em relação a outros. Porque eu posso, de repente, eu acordo, vou até o banheiro, escovar o dente, olho para mim, a primeira coisa que eu vejo sou eu no espelho. Aí eu falo o quê? Nossa, como você tá feia. Pensamento. Qual é a mensagem que eu estou passando para o meu corpo? Não é de gratidão, né? Ou se eu começo a trabalhar pensando, já estou cansada, eu não queria estar trabalhando hoje. Qual a qualidade do meu pensamento? Se acontece uma coisinha, né, do tipo, eu pego 5 faróis vermelhos quando eu estou indo para algum lugar e eu estou atrasada. O que que eu penso? Essa qualidade de pensamento vai estar interferindo, é uma gotinha de água que eu vou colocando toda hora dentro do meu copo, até o copo ficar cheio. E o resultado desse copo vai ser o meu bem-estar ou o meu mal-estar. E a gente sabe que o pensamento vai estar plasmando, modificando o meu corpo físico e o meu corpo perispiritual, que é o perispírito, né? Então, o que que é que Aulus nos diz em relação ao pensamento? Que todo ser vivo respira na onda do psiquismo que lhe flui da mente e condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Olha isso, gente. Então, ele está falando que aquela história de que eu crio a minha vida através do meu pensamento, está falando isso é verdade. Não significa que eu vou criar amanhã. Significa que eu estou criando em gotinhas. Quando eu fui escolher qual figura para colocar nesse slide, eu achei essa daí, eu achei bem interessante, porque a gente vê aí a erva daninha aí lutando, né, para nascer no meio do concreto, do asfalto. E aí me fez voltar a parábola do semeador, que é uma das poucas parábolas junto dos talentos que é mais do que uma vez citada no Novo Testamento. Não sei se vocês sabiam disso. Então, ela é citada por múltiplos evangelistas. E aí, quando a gente estuda a, a parábola do semeador, a gente vê que essa semente que é lançada foi lançada por quem? Por Jesus, né? É a semente do amor, é a semente da caridade, é a semente da Golden Rule, de fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse. E que a gente aprende isso quando a gente está no maternal, quando a gente está tendo que dividir lá os brinquedinhos no meio lá do bolsão de areia que a gente brinca na escola. Mas a gente cresce adulto querendo tudo só para mim. Não, não vou dividir nada, não. É meu cargo. É a minha chance, é a minha vida, é o meu carro, é a minha bolsa, é o meu sapato. Pois se a gente aprendeu isso com 3, 4 anos, de saber estender a mão e dividir, e eu cresço uma pessoa egoísta, e Allan Kardec fala pra gente, as duas fontes maior de todos os sofrimentos, é o orgulho e o egoísmo. Eu fiquei pensando na parábola do semeador, porque eu não sei se vocês estão lembrando que ele joga semente.
em diferentes áreas. Ele pega e joga, distribui. Então, umas caem em cima do solo pedregoso, outras caem em cima do asfalto, outras caem em cima do espinho, e outras caem em cima da terra boa. Essa base, esse solo, é o que? É o nosso sentimento, é a qualidade do nosso sentimento. Essa é a analogia que Jesus está fazendo para a gente. Então, quando a gente fica pensando, bom, todos nós que estamos aqui, estamos já recebendo essa semente do amor, ó, essa lição através de André Luiz, essa lição através de Kardec, os livros que Chico escreveu, os livros que Divaldo escreveu, as palestras que a gente ouviu milhares de vezes. Nenhum de nós não sabe o que é que tem que fazer. Nenhum de nós que está aqui hoje não sabe o porquê que a gente está aqui, né? Então, a pergunta para cada um de nós refletir hoje é essa semente. Tá brotando ou não tá brotando? Essa coitadinha que caiu no concreto, ela não vai conseguir virar uma árvore grande. Ela vai continuar pequenininha, porque não tem espaço para ela crescer. Talvez venha aí muito sol no verão, ela vai morrer, ela não vai aguentar. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente está tratando esse solo? Porque muitas das vezes a gente trata essa oportunidade de receber a semente de amor simplesmente como aquela criança que está pronta para receber, mas não sabe ainda dar, né? Então a gente quer, então a gente vai tomar passe, a gente escuta palestra. É famoso a história do Papa Passe, né? Nos centros espíritas, e quando a pessoa está com problema, ela vai lá, toma passe, aparece toda semana. Quando melhora, a pessoa, some. Eu já tive gente que chegou para mim, poxa, mas isso não resolve, porque faz 5 anos que eu tomo passe e eu não melhoro. Será que é o passe? Não, é o solo. O passe é simplesmente a oportunidade da gente tirar o grosso para conseguir fertilizar esse solo, para que a gente brote. E aí ele começa a falar coisas muito importantes nesse capítulo em relação ao que a gente dá e ao que a gente recebe, que vai ser sempre proporcional. Mas aí vamos continuando. Eles vão para essa reunião, para essa palestra, algumas coisas que são importantes. O Ministério das Comunicações, para quem já estudou o livro Nosso Lar, isso está todo gravado, é um ministério que realmente cuida aí dessa comunicação entre os diversos planos da vida, né? Então, eles estão lá. Quem vai estar falando é o instrutor Albério, e ele está falando para encarnados e desencarnados. Peraí, então quer dizer que eu, no meu sono, posso assistir palestras? Pode, desde que você queira. Então, como é que a gente faz essa preparação? Prece antes de dormir, pedir para o nosso anjo da guarda, para ele levar a gente para lugares onde a gente possa aprender. Mas esse interesse precisa ser um interesse real, porque se eu não vou nas palestras, se eu não participo aqui, como é que eu vou participar lá? Eu vou durante o meu sono, que é um estado de semi-morte, como a gente aprendeu com André Luiz, para os lugares onde o meu desejo central se encontra. Onde está o meu desejo central? Está em fazer bobagem? Está em beber? Está em curtir a vida? Ou está em estudar? Isso cada um de nós vai ter que saber, né? E aí, a Albério entra lá na tribuna com muita simplicidade, como se ele fosse igual a todos os outros. Então a gente vê de novo esse aspecto da humildade, mesmo sendo numa colônia que não é de espíritos evoluídos como o nosso lar, né? E ele faz várias comparações entre o micro e o macrocosmos e cita o plasma divino. Esse plasma divino, eu até queria comentar com vocês, que é citado no livro, acho que no Mecanismos da Mediunidade, mas depois eu vou passar para vocês uma lista. Achei que eu tinha separado ele também, mas eu acho que eu guardei sem querer. E, e ele retrata esse plasma divino como se fosse o hálito de Deus. O Haroldo faz uma analogia muito boa sobre o hálito numa das palestras dele. Ele falando assim, para a gente sentir o hálito de uma pessoa, se é bom ou se é ruim, a gente precisa estar perto dessa pessoa. E eu achei isso tão profundo,
Porque se é o hálito de Deus que está nos rodeando, significa que Deus está perto da gente. Mas então por que que eu não sinto Deus muitas vezes? É porque eu estou de olhos fechados e de ouvidos fechados, né? E aí ele fala que esse plasma divino, ele está envolvendo tudo, dos astros, quer dizer, dos planetas até as estruturas subatômicas. Tudo está mergulhado na mente de Deus, pois se Deus é o criador, não é? Se Deus é esse pintor maior que criou tudo. Então ele fala da mesma forma que peixe está mergulhado no oceano, todos nós estamos mergulhados nesse plasma divino. Então, Deus está conosco a todo instante. E aí, eu acho que é outra reflexão para a gente fazer entre a gente existir e a gente viver, né? Porque todos nós respiramos o ar, né? O ar é essa esterilização da mente divina, mas a gente se esquece, isso a gente aprende muito em yoga, no momento da meditação, a diferença entre você estar inspirando o ar e você estar inspirando esse plasma divino. Essa substância que tem essa capacidade de modificar o nosso corpo físico. Para a gente conseguir, isso a gente aprende em yoga, conseguir metabolizar esse hálito divino e conseguir mudar os componentes físicos, os corpos celulares do nosso corpo, a gente precisa estar sintonizado com esse plasma divino. Esse é o segredo, né? Então, a gente vê que sem a respiração não há vida orgânica, né? Que essa respiração ela é importante para a saúde do corpo, é importante para a saúde da mente. A gente vê aí a importância da meditação, várias técnicas que existem há 5.000 anos sobre como melhor respirar, mas não necessariamente a gente está respirando e a gente está em contato com esse manancial de bênçãos do Pai. Pela nossa escolha, não é porque ele não está disponível. Ele está como o sol, disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está aberto a receber, né? Então, continuando aqui, o que que ele fala? Primeira coisa, fundamental. Nós, como filhos de Deus, como filhos do Criador, todos nós, família humanidade, herdamos a condição de criar. Então, a gente consegue desenvolver coisas, a gente consegue nutrir coisas, a gente consegue transformar a energia que existe ao nosso redor através da qualidade do nosso pensamento. A gente cria ao redor de nós um ambiente psíquico. E para cada pessoa, esse ambiente específico vai ser diferente, porque ele vai ser basicamente o seu hálito mental. E a gente não é anjo ainda, todo mundo sabe. Mas mesmo não sendo anjo, a gente consegue criar coisas boas ou coisas ruins. E a gente vê que no momento que a gente está trabalhando numa organização de passe, nós, como medianeiros aí, estamos não só funcionando como canais aí para essa energia divina, né? Mas a gente também impregna de acordo com a nossa qualidade do ectoplasma. E essa qualidade vai ser proporcional à minha qualidade moral. Então, imagina a situação. Eu sou como se fosse um copo e vão derrubar, colocar encher esse copo com substância divina. Se esse copo não tivesse sido lavado há 3 dias, essa substância divina não vai sair tão pura a hora que eu beber. Daí a importância do estudo, do trabalho, da vigilância, né? Da mesma forma que a gente consegue sentir se uma pessoa escovou o dente ou não quando a gente chega perto, né? A gente percebe que a gente consegue sentir o hálito mental
dos outros também. Pela forma, muitas vezes, com que os outros conversam, as palavras que eles usam, muitas vezes o olhar, e André Luiz sempre usa muito o olhar como as janelas da alma, né? E aí a pergunta que fica para nós é como anda o nosso hálito mental? Como anda o meu hálito mental quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em situações difíceis, né? Por quê? Porque nós todos estamos sintonizados com outras pessoas, outros espíritos encarnados e desencarnados que estão no mesmo padrão vibratório. Então, tá todo mundo ligado a uma certa rede de Wi-Fi. Não necessariamente a rede de Wi-Fi que eu tô é a mesma que a Lúcia tá ou a mesma que a Célia tá. Mas todo mundo que tiver o mesmo padrão de vibratório que eu vai estar na mesma rede de Wi-Fi que eu. Isso faz o quê? Que intensifique aqueles valores que eu estou vivendo, né? Então a gente vai estar comungando esses valores de maior ou menor conhecimento o tempo inteiro. E a gente sabe, Kardec lista lá nas leis divinas, a lei de sociedade, como base de aprendizado, de crescimento moral e intelectual, porque é através dessa convivência, né, desse stick and collie que a gente tem, desde a família até todas as nossas oportunidades de convivência, que a gente vai aprender paciência, perdão, caridade, vivência, da Golden Rule, como a gente falou. Mas a hora que a gente está pensando, gente, a gente está comungando, a gente não está aprendendo nada. A gente só está trocando as mesmas coisas. E é por isso que a gente vê que normalmente quem bebe gosta de andar com quem bebe. Por quê? Os valores são semelhantes. Quem gosta de estudar muito, gosta de gente que vai em biblioteca. Quem gosta de ginástica, vai andar com gente que gosta de fazer ginástica. Quem gosta de ter criança, vai andar com gente que gosta de ter criança. E aí? Onde é que estão os meus valores? Quais são os valores que eu estou comungando? Né? E aí, ele continua falando sobre poder da mente, dizendo: a nossa mente é Descartes, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós. Gente, ele está falando que a mente não para. Eu vou repetir. A mente gera esse plasma, gera essa energia criadora incessantemente e oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação. Então a gente pensa, a gente cria formas de pensamento, sob o comando dos nossos próprios desígnios. E aí a gente se pergunta, e onde é que está a nossa mente? Está no corpo? Não. E uma coisa que eu queria sugerir para vocês era ler no livro No Mundo Maior, os capítulos 3 e 4. O capítulo 3 do livro No Mundo Maior fala sobre a casa mental e o capítulo 4 fala sobre o cérebro. E a gente vai ver que a mente faz parte do espírito e o cérebro faz parte do corpo. O corpo morre, o cérebro morre, o espírito se liberta, continua pensando, né? Então, esse pensamento criador contínuo é entre encarnados e desencarnados. Essa rede de Wi-Fi que eu comentei com vocês, em que todos que estamos na mesma sintonia comungamos, é entre encarnados e desencarnados. E às vezes a gente vê situações onde existem obsessões coletivas, como em guerras, em que está todo mundo sintonizado nessa mesma onda de ódio, de desejo de vingança, de morte, né? O nosso pensamento obedece à nossa vontade. E se a gente não aprender a vigiar, a cuidar, a nutrir, a educar a nossa vontade, por exemplo, eu sei que comer açúcar não faz bem para minha glicemia. Eu tenho que colocar minha vontade em ação. Eu não vou comer açúcar.
porque senão a minha glicemia vai aumentar e eu vou adoecer. Eu sei que eu tenho um temperamento muito forte. Eu fico brava muito rápido. Então, eu tenho que trabalhar a minha vontade para amansar a forma que eu ajo quando eu passo por uma situação difícil. Eu preciso ter consciência. Aí a gente volta em Allan Kardec quando ele pergunta: como é que eu faço isso? E aí São Luís responde, acho que foi São Luís, um sábio da antiguidade, uma vez lhe disse: conhece-te a ti mesmo, né? Então, sem esse autoconhecimento, a gente não vai conseguir mudar. E esse autoconhecimento tem um nome, que é reforma íntima. Então, para a gente fechar o estudo de hoje, que é essa primeira parte do capítulo, algumas coisas para a gente dormir e pensar. Uma é a qualidade do nosso hálito mental. Como anda o nosso hálito mental? Hoje, comparado com ontem, comparado com a semana passada, comparado com o ano passado. Eu não estou falando que a gente tem que ficar se sentindo culpado pelo que a gente fez há 5 anos atrás. Não é isso. Não é, porque culpa, a gente também aprende com o André Luiz que não ajuda nada. É uma sintonia negativa. Só piora as coisas. Mas é para a gente ter consciência do que é que eu tenho que fazer diferente. A outra coisa, lembrar que pensamento é uma usina geradora e receptora. É dos dois lados. Eu estou gerando e eu estou recebendo. E eu vou estar sempre recebendo aquilo que eu estou dando. É que é aquela lei de sintonia que eu comentei da rede de Wi-Fi. E a outra coisa que é importantíssima é a gente lembrar que nós estamos influenciando uns aos outros o tempo inteiro. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou mal-humorado, me deixa em paz, eu não estou atrapalhando ninguém. Ah, tá. Você está atrapalhando, sim. Você está atrapalhando não só o seu campo mental, mas você está atrapalhando o campo vibracional das pessoas que estão se relacionando com você. Então, eu sou responsável por isso, sim. E com isso a gente fecha o nosso estudo de hoje. E eu queria saber de vocês seus comentários. Quem quer começar? Eu sei que esse capítulo é complexo, né? O livro é um livro complexo, por isso que a gente está dividindo e está esmiaçando aí em pequenos pontos. Eu acho que o que me, desse capítulo, o que eu acho que me tocou mais é a importância do vigiar e orar, né? Porque ah, o fato da gente, a gente acha, eu estou pensando, ninguém sabe o que eu estou pensando, não estou, eu não estou, como é que se fala? Me comprometendo, ou então não estou afetando ninguém, mas a gente sabe, né? Dá para ver de outras palestras, de outros estudos, e principalmente agora desse, que o nosso pensamento a gente está criando, seja bom ou seja ruim, a gente está criando, né? Influencia não só as nossas ações, mas a gente também pode até se refletir na nossa saúde também, né? Vai se refletir. Ah, porque a gente pode ter pensamentos tóxicos que também vai afetar a gente, né? Porque se a gente está criando com o nosso pensamento, a gente está afetando o nosso perispírito também com o nosso pensamento. Uhum. Então, a, a- então vigiai primeiro, né? Vigiai nossos pensamentos, ah, que nem aquele dizer, né, que diga-me com quem andas, que eu direi, como é que fala? Diga-me o É que com quem pensas, antes que que eu eu direi direi. com quem andas, né? Isso. Então, que a gente também está em sintonia, né, com outros espíritos desencarnados ou encarnados que estão na mesma sintonia de pensamento da gente. Então, se a gente mantém nosso pensamento na lama, é lá que a gente vai se Vai estar. manter, né? Então, e isso é o que eu tirei mais desse capítulo, a importância de vigiar nossos pensamentos, orar, que é para pedir, né, para a gente ter a, a forças, né, para
superar nossas limitações, para poder expandir, né, o nosso pensamento de uma forma mais positiva, para poder ter uma sintonia maior com a espiritualidade maior, para que a gente possa também evoluir e poder, se a gente, como é que se fala? Nessa caminhada, né, para a mediunidade, para poder fazer um processo contributório, né, para os nossos irmãos, para a espiritualidade, e não só uma coisa ah, pessoal só para nós, né? A gente tem que poder contribuir também, mas com pensamentos bons, né, para poder construir, criar coisas boas. Uhum. Lindo, obrigada. O que mais quer comentar? Eu brinquei muito, Ana, esse comentário da Célia com que isso tem gerado, né, nessa nossa geração, assim, quantas pessoas com depressão, com ansiedade, que pode ter tudo muito a ver com essa questão de como a gente está gerando esse pensamento, né? Uhum. Uhum. Então, por que que a gente está nessa época de maior número explodindo de suicídios, como tu falou, de depressão, de ansiedade, tem tudo a ver com isso, né? Como é que é esse hálito, o que que a gente está fazendo, como é que a gente está criando e como é que a gente está passando para quem está ao nosso redor, né? E a gente sabe, né? Se eu tô nessa mesma sintonia de Wi-Fi, se eu tô deprimida, e para quem tá no ramo médico, sabe que se uma pessoa tá deprimida, para ela conseguir sair da depressão é muito difícil. É muito mais fácil você evitar a pessoa entrar em depressão do que você tirar uma pessoa que é um deprimido crônico. E às vezes você tem que usar aí de artifícios de remédio pesadíssimos para a pessoa conseguir fazer isso, né? E por quê? Justamente porque eu tô aí meio que encaixada dentro dessa linha de pensamento entre deprimidos, encarnados e desencarnados. Então fica muito difícil sair. Isso com tudo. Pode ser com síndrome de pânico, pode ser com desejo de vingança, pode ser com ansiedade, como você falou, né? Então, como é que a gente ajusta isso? Né? É através do pensamento. Mas aí dá mais trabalho, né? E aí a gente pode usar de outras técnicas, né? Que é o passe, que é o estudo, que é a palestra. Mas, de novo, quando a gente está deprimido é muito difícil, porque você não consegue nem tomar banho, né? Como é que você fala porque a pessoa escutar uma palestra, tomar um passe? Não consegue. Então é difícil, é um processo. E a gente tem que ter essa consciência, essa autoajuda. E muitas vezes ter alguém perto da gente que vai ajudar, que vai estender a mão. Porque muitas vezes a gente começa a ficar diferente, ficar esquisito e nem percebe que está mudando. E aí às vezes, precisa de uma pessoa querida ao nosso lado, alguém que ame a gente de verdade, para falar: Ana, você está muito impaciente. Você está percebendo como você está? Ou você está percebendo que você não quer fazer nada nunca? Tá tudo bem? Porque às vezes a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho e não percebe. E aí a importância da gente ser amigo de verdade e falar, saber ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades assim, né? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, ela não consegue nem pedir ajuda porque ela não percebeu. Mas a gente pode ajudar, né? Sem falar: ô, Thaís, você tá deprimida, não é isso. Mas falar: ô, Thaís, vamos tomar um sorvete, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos fazer ginástica junto. O que você acha? Eu tô precisando emagrecer, vamos caminhar toda segunda-feira. E aí a gente fala: não é para você, Thaís, é para mim. Eu tô precisando de ajuda, Thaís, será que você consegue me ajudar? E aí a outra pessoa nem sabe que está sendo ela, é por ela que a gente está fazendo, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Nós já passamos 4 minutinhos. Se ninguém quiser falar, eu quero. Então fala, que aí a gente já encerra. Aí você pode falar e já faz a prece de encerramento, por favor. Foi impactante a nossa reflexão dessa noite. É uma bênção
estudar André Luiz. Eu confesso a vocês que hoje se desdobrou, se ampliou de uma forma magnífica, quase mágica, a minha noção de amor. A gente pensa que a gente sabe o que é o amor, a gente diz que amor é lei divina e etc. Mas hoje, acompanhando as colocações de André Luiz, a gente vê que esse território é muito maior, muito mais complexo do que a gente imagina. Ele faz várias colocações mostrando o que é amar ou desamar através do pensamento. E enquanto a Ana dava aqueles exemplos, fazia aquelas colocações, eu fiquei pensando, erramos tanto no pensamento. Quanto mais não erramos nas nossas palavras, quanto mais não erramos nas nossas atitudes. Não por maldade, por ignorância, porque a gente não sabe de verdade o que é amar. Então, toda vez que eu me permito ficar irritada, toda vez que eu me permito uma crítica negativa, toda vez que eu me permito uma ação menos digna, eu estou desrespeitando intensamente a lei do amor. E para a gente ter um aferímetro, para a gente sentir quando é que nós estamos ultrapassando essa linha, esse eixo imaginário do amor, nós temos um aferímetro muito grande. Tudo que eu não puder falar, pensar, falar e fazer na frente do outro, principalmente na frente daquela pessoa que a gente está agredindo, desamando, é sinal que não deve ser feito. Tudo que a gente faz disfarçado, tudo que a gente faz escondido, tudo que a gente faz com falsa aparência é um crime contra a lei do amor. Não é à toa que Jesus nos pediu para orar e vigiar. Porque mesmo quando eu estou parecendo bonzinho, querendo ser bonzinho, eu posso estar infringindo a lei. A solução ficou bem clara aí na reflexão que a Ana nos trouxe. É estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais se amplia a nossa visão, a nossa sensibilidade. Amplia por quê? Por causa da sintonia. Semelhante atrai semelhante, a nosso esforço positivo vai atrair a companhia de espíritos mais elevados do que nós, somaremos os nossos esforços e devagarzinho a mudança acontece. Devagarzinho, porque, como a gente sabe, na natureza nada dá saltos, nem na dimensão material, nem na dimensão espiritual. Gratidão, André Luiz. Nós vamos assim agradecendo aos mentores amigos, envolvendo o nosso grupo em muita paz e muito amor, a todas as regiões do globo que passam por desastres naturais, por guerras, por sofrimentos coletivos, para que haja paz, para que haja esperança. Fica conosco, Pai, e ajuda-nos a ficar perto de Ti. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.